duas passagens da Bíblia, eu fico pensando, por que aqueles homens de Deus, nestas duas situações, se viram num grande apuro? Pergunta para mim assim, por quê, pastor? Você já parou para pensar nisso? Porque assim como os discípulos, a gente também se mete com os apuros de vez em quando. Assim como os discípulos, a gente também se vê envolvido em cada apuro às vezes, em situações que assim como eles, a gente não consegue saber como sair delas. O que eu percebi em comum nas duas passagens da Bíblia, o que eu pude observar nessas duas situações em que os discípulos se viram num grande apuro, é que nas duas situações Jesus não estava com eles. Fala assim comigo, Jesus não estava com eles. Na primeira ocasião Jesus estava lá no alto do monte e eles estavam sem Jesus. Na segunda situação Jesus ficou na praia orando e eles estavam no mar no meio da tempestade, mas Jesus não estava com eles. E aqui eu aprendo uma grande lição, preste atenção nisso. Todas as vezes que a gente tenta conduzir a nossa vida sem a presença de Jesus, a gente se mete em confusão, em apuro. Todas as vezes que a gente tenta levar a nossa vida sem ter Jesus com a gente, sem ter Jesus ao nosso lado, a nossa vida acaba se tornando uma grande confusão. A gente se mete num monte de embaraço e quando a gente vai perceber, a gente está envolvido por uma grande tempestade, por uma grande tribulação e a gente não sabe mais como sair daquilo. A gente é bom para entrar em confusão, a gente é craque para se meter em confusão, mas na hora de sair, irmão, a gente não sabe o que fazer. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Por isso nós temos que colocar no nosso coração esta palavra. A gente não pode ficar sem Jesus. Eu me lembro há muitos anos atrás que eu cantava um hino, não sei se vocês conhecem, mas ele é fácil. E esse hino dizia assim, ó: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a vida não é, sem Jesus não dá. Diga comigo, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Todas as vezes que a gente tenta fazer algo na nossa vida sem Jesus, a gente vai se meter numa confusão. Todas as vezes que a gente tentar fazer algo na nossa vida sem Jesus, a gente vai se enfiar no meio de uma tempestade, porque o inimigo vai se aproveitar da situação para tentar nos destruir. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem possa tragar. E se você der uma oportunidade, se você der uma ocasião para o diabo colocar o dedinho dele na sua vida, ele vai trazer aquilo que ele sabe fazer muito bem. Ele vai trazer morte e destruição, porque João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Por que tem famílias de crentes sendo destruídas, já que é a campanha da família? Porque o crente deixa de vigiar e muitas vezes tira Jesus da vida dele, tira Jesus da casa dele. E quando eu falo tirar Jesus, eu não estou me referindo àquele irmão, àquela irmã que desviou e está fazendo um monte de coisa errada no mundo. Porque tem um monte de gente que continua se comportando muito bem, não fuma, não bebe, não fala palavrão, não faz coisa errada, paga as contas direitinho, mas já se afastou da presença de Deus há muito tempo. E às vezes tem gente que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus, está longe de Jesus, está perto da igreja, mas longe de Jesus. Como que é isso, pastor? Como que eu posso estar na igreja e longe de Jesus? É fácil, as mulheres vão me ajudar nisso. Irmã, água e vinho, água e óleo, aquele óleo de cozinha. Se você colocar um copo com água e jogar no óleo junto, os dois vão estar no mesmo lugar, sim ou não? Não, no mesmo lugar sim, está no mesmo copo. Mas apesar de estar no mesmo copo junto, se mistura? Não, você pode estar no mesmo lugar que Jesus está e não estar junto com Ele. Isso tem acontecido com muita gente. Está andando sem Jesus, está vivendo sem Jesus, está caminhando sem Jesus, está seguindo sem Jesus. Tem muito crente tomando as decisões sozinhos, tomando as decisões por conta própria. A gente acha que pode fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e aí quando a gente vai ver, a tempestade se levanta, e quando a gente está no meio da tempestade, aí a gente lembra de gritar: Senhor, me socorre. E se Jesus fosse igual a gente, Ele diria assim: você entrou aí sozinho, sai agora. Porque na hora de se meter na confusão,
tivesse pedido, não estava na tempestade, não estava na confusão. Mas a gente faz as coisas do nosso jeito, faz as coisas da nossa maneira, se mete na confusão, se mete no apuro. Mas ainda bem que o Senhor nosso Deus, Ele nos ama e Ele é misericordioso, e Ele tem prazer em estender as mãos e nos socorrer e nos abençoar. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Ele bem forte? Então aplaude a Ele com alegria. A Bíblia diz que quando eles estavam envergonhados lá no pé da montanha, porque eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram, já estava todo mundo brigando com eles, criticando eles, a Bíblia diz que de repente Jesus vem descendo do monte, e Ele vem chegando. Diga comigo bem forte: Jesus vem chegando. Jesus vem chegando. Aleluia. Agora Jesus vem chegando e vê aquela confusão, todo mundo brigando com os discípulos, e aí Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E aquele pai toma a frente, e aquele pai conta para Jesus o que aconteceu. Fala: olha, meu filho está doente, endemoniado. Os demônios pegam meu filho e jogam ele no chão, e fazem o meu filho espumar pela boca, se contorcer todinho, e ele começa a ranger os dentes, e muitas vezes esse demônio tenta jogar o meu filho no fogo, outras vezes no rio para tentar tirar a vida dele. E eu trouxe o meu filho para os teus discípulos libertá-lo e curá-lo, mas os seus discípulos não puderam libertá-lo. Mas agora, irmãos, Jesus chegou lá. Diga: Jesus chegou. Jesus chegou. E quem chegou foi aquele que tem todo o poder dos céus e na terra, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que quando chega a situação muda, aquele que transformou água em vinho e pode transformar a minha história e a sua história, transformar a minha casa e a sua casa, transformar a minha família e a sua família, transformar a nossa vida financeira, aquele que tem poder para transformar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus vai em direção àquele menino, e Jesus ordena ao demônio que saia. O demônio lança o menino no chão violentamente, e o menino cai no chão como se estivesse morto. Todo mundo pensou que o menino tinha morrido, mas agora Jesus estende as mãos para ele, segura na mão do menino, e o menino abre os olhos e se levanta. E agora Jesus entrega aquele menino para o Pai, vivo, curado, liberto, transformado. E o milagre aconteceu, porque Jesus estava lá. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Esse mesmo Jesus que expulsou esse demônio, ele estava se aproximando dos discípulos do barco. Lembra do fantasma? Quem lembra do fantasma? Você lembra do fantasma? Fala para o irmão do lado: não era um fantasma. Fala para ele. Quem que era? Quem que era? Jesus andando por cima das águas. Mas quando a gente começa a andar os nossos próprios caminhos e a gente se mete em confusão, a gente fica tão cego espiritualmente que a gente não consegue nem perceber que Jesus está perto da gente para nos ajudar. Vinha chegando Jesus e eles gritaram: é um fantasma! E começaram a remar para ir embora. E não era fantasma, era Jesus. Ei, você pode estar passando o maior problema da sua vida. Eu quero que você creia no que eu vou te falar. Jesus está chegando bem perto de você agora. Ele quer te socorrer, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te abençoar. Quem crê, glorifica o nome do Senhor aí. Aleluia! Ele veio chegando e ele gritou lá de longe: sou eu, não tema, sou eu. E aí eles reconheceram a voz de Jesus. E a Bíblia diz então que depois de muitas coisas que aconteceu, Jesus entrou no barco. Ele entrou no barco. Diga: Jesus entrou no barco. E quando ele entrou naquele barco, diz a palavra que com a autoridade que ele tem, ele repreendeu o vento, ele repreendeu a chuva, ele mandou o mar se acalmar, ele mandou os trovões se calarem, ele repreendeu as trevas e a escuridão, a tempestade foi embora, veio a paz e a bonança. E agora, com Jesus no barco, eles conseguiram levar o barco em segurança até a praia, e todos foram abençoados, porque Jesus entrou aonde eles estavam. Diga glória a Deus.